Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora do Pensando Nova Friburgo, 11 de novembro, sexta-feira, mais uma vez o Pensando entrar na casa de vocês, já aí nos 2 últimos meses do ano, né? O ano está indo embora, ó, voado. Semana que vem já tem Copa do Mundo, né? E aí que vai ficar bom, né? Até 18 de dezembro, tomara que o Brasil chegue lá, mas vamos ver. Mas, sempre procurando trazer assunto de interesse da cidade, e quem acompanha o Pensando regularmente sabe que desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2002, a Câmara Municipal se faz presente constantemente no Pensando. E eu, pelo menos uma vez por mês, reservo uma data para conversar com a Câmara Municipal através de um dos seus representantes, através dos seus vereadores. É porque entendo que o município ele não é só dirigido pelo Executivo, também pelo Legislativo. São poderes independentes, mas devem trabalhar de forma harmônica, né? É por isso que eu converso com a Casa Legislativa, tá bom? E hoje eu estou recebendo o professor André, é um vereador que está chegando à metade do seu primeiro mandato, né? Mas que quem tem acompanhado o trabalho dele tem visto que ele tem procurado ser bem zeloso com o seu cargo, né? Trabalhando com bastante vontade, com interesse, tá bom? Tenho certeza que ele representará a nossa Casa Legislativa muito bem hoje no Pensando. Antes de conversar com o professor André, eu tenho alguns recados que já são marcas, né? O primeiro é aquela frase que eu falei na semana passada, que eu sempre estava citando no final, mas alguns telespectadores entenderam que eu deveria falar da frase costumeira no início do programa. Então vamos lá mais uma vez. Essa frase é atribuída a Maquiavel, que foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento, e reconhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito principalmente sobre o Estado e o governo, como eles realmente são, mas como deveriam ser, sendo a sua obra Príncipe uma das mais conhecidas, né? Ele viveu entre os séculos IV e V. Ele disse essa frase: como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Não sei se a gente quiser ir lá um pouquinho mais para a filosofia grega, tem um pouquinho a ver com Platão, né? E a sua caverna, né? É difícil. E no Brasil a gente tem visto isso. Que dificuldade para libertar a cabeça do povo do obscurantismo, né? É difícil, não é fácil, não. Então fica essa frase de Maquiavel hoje: como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. E parece que o brasileiro muitas horas prefere essa escravidão. Vamos agora falar do convite. Esse convite é a Maibi Carachiato Frossar, que é presidente lá da Casa Madre Rosélia. Ela está fazendo o convite para que vocês participem de uma ação entre amigos com o objetivo de arrecadar fundo destinado à continuidade das obras de reforma daquela casa. Essa conceituada instituição que existe há cerca de 70 anos e vem garantindo proteção social a meninos e famílias de baixa renda na nossa cidade. Claro, sendo um bom exemplo do que o chão da Nova Friburgo vem dando certo. Eu vou pedir ao Marconinho para jogar aí o que será sorteado, né? Marconinho, está aí? Te peguei mais ou menos no contrapé, né? É o livro do Pelé? Hã? Mas tem aquela foto do livro, lembra? A foto do livro é a camisa. E vamos lá, vamos ver o que ela vai sortear. Isso. Esse livro é um livro que foi editado, Pelé 70. É um livro que foi editado lá nos anos 70. É uma obra rara, né, do Pelé. Pelé, o grande atleta do século, né? Esse aí, o maior de todos os jogadores. Muita gente fica falando dos jogadores atuais. Eu tive o privilégio de ver o Pelé jogando, eu era criança, mas vi. Esse cara era diferenciado realmente. Está vivo ainda, por nossa graça. Vai sortear esse livro e vai sortear também uma camisa original da seleção feminina, que eu acho muito legal a gente ver cada vez mais o futebol feminino aí em voga, né? Eu tenho assistido muitos jogos de futebol feminino. Olha, de certa forma eu tenho preferido, que é um futebol menos violento. Aí na telinha estão os dados para quem quiser participar do sorteio, né? R$ 5 é um preço de um cafezinho, né?
E tá aí a chave Pix que vocês poderão usar. Se vocês quiserem, podem passar lá na casa Madre Rosélia, fica ali na General Osório, né? E comprar diretamente a rifa lá. Ou se não, faz o Pix. Tá aí a chave Pix, que é o CNPJ da casa, né? Manda para a Casa Madre Rosélia, tá? É só você entrar no site da Casa Madre Rosélia, que lá tem os dados para vocês entrarem em contato. Eles mandam uma rifa para vocês, tá bom? É importante a gente... Eu deixei na semana passada, eu não sei se está aí os dados do telefone da Maybi, o WhatsApp dela, não sei se ficou aí. Aí tá aí, ó, caso entrar em contato com a Maybi, quem quiser comprar a rifa, tá aí o dado do WhatsApp dela. Depois você continua passando ao longo do programa, eu vou pedir, você passa. Tá aí o telefone e o WhatsApp dela, 2299-683-1519, tá bom? Um outro recado que eu passo para vocês, há 2 semanas eu fiz um programa com a Sabrina Schuller. Ela é uma mentora de motivação, ela tem um projeto de motivação, o projeto da vida mais saudável. Eu achei muito interessante que eu passei pela mesma situação dela, né? Eu perdi, como ela disse, eu eliminei 30 quilos em 2 anos, ela eliminou 40 quilos em menos de 1 ano, para a gente ter uma vida mais saudável. E ela é uma mentora. E eu não sei se está aí os dados, né? Algumas pessoas me pediram, eu falei com ela que ia colocar. Está o Instagram dela, não sei se você colocou aí, já escreveu, Marconinho? Se não escreveu... Ah, não tem nada não? Então vai ficar devendo, na semana que vem eu peço para você colocar, tá bom? Tem o Instagram dela e o WhatsApp. Sabrina, na semana que vem a gente vai fazer direitinho. O Marcolinho está voltando de férias, tem umas coisas que eu vou passar para ele para ajudar. E por último também, tem a ver com o programa que eu fiz na semana passada sobre ciclista e pedestre no trânsito. Esteve aqui comigo o Celso Novaes e nós chegamos a uma das conclusões que nós chegamos, que muita coisa que acontece no nosso trânsito é falta de informação. E eu me comprometi com ele de toda semana apresentar o que eu chamo de pílulas sobre o trânsito aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro. Então toda semana eu vou trazer para vocês na barra alguma regra que eu sei que é desrespeitada, tá? E a gente tem que educar, tá? Eu reconheço que os meios de comunicação falham muito porque não educam, não educa. Quem educa é família, mas não dá informação, né? E não custa a gente dar. Então, a partir desse programa, toda semana terá uma pílula no programa. E hoje está passando na barriga da TV, vai ficar passando ao longo do programa, é o artigo 220. Ele diz o seguinte: deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, quando você deixa de diminuir a velocidade ao ultrapassar um ciclista. Isso é uma infração gravíssima e está sujeito a multa. Por quê? O ciclista ele tem que andar junto ao meio-fio. Mas o motorista, tanto o motociclista quanto o motorista, tem que passar pelo menos 1,5 metro desse ciclista, e não pode, tem que diminuir a velocidade. Lembrando que o ciclista é a parte mais fraca na relação entre um motociclista e um motorista. Então, isso vai ficar passando aí para lembrar, viu uma bicicleta? Diminua a velocidade e se afaste dela. Ah, Modéstia, a rua não dá? Dá um jeitinho de deixar o ciclista... Desde que ele tem que andar no alinhamento, ele não pode andar, como a gente fala, esse negócio de cosme do avião, o ciclista não pode fazer isso. Mas então, toda semana vocês verão aí uma pílula dessa. Não custa, eu acho que os meios de comunicação têm que ter essa função informativa também. Tá bom? Bem, vamos agora falar com o convidado da noite. Você vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui, né? O Modéstia vai ficar dando só recado? Não posso, né? É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente, pensando no Friburgo, hoje com o professor André. Aqui eu agradeço a presença. Vereador, boa noite. Boa noite, Modesto, e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, passar um pouquinho do meu mandato, do que tem sido feito pela cidade, um pouquinho da política, do que acontece dentro da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Você está acompanhado hoje pelo meu assessor Luiz Mateus. E minha assessora Luana Souza. E a Luana, né? Então eu agradeço ao Luiz Mateus e a Luana por estarem presentes. Tomem conta da gente. Se a gente sair do sério, vocês puxam a orelha da gente, tá bom?
né? A gente às vezes se entusiasma e fala. Você esteve aqui, André, em outubro do ano passado, ou seja, pouco mais de um ano, né? Como foi o mandato nesse período? O que você tem a destacar, lembrando que você está mais um ano experiente. Você, ano passado, esteve aqui no seu primeiro ano. Hoje, digamos, se você não é um vereador, como lá tem vereador de 3 mandatos, né? Mas já está bem mais experiente. O que você diria que se destaca nessa sua... Foi um ano, né, de muito trabalho e realmente hoje eu me sinto um pouco mais seguro em me expressar, no que fazer, algumas decisões a ser tomada, me posicionar, porque eu sou uma pessoa, por natureza, tranquila, as pessoas me conhecem, eu me destaco, estou sempre sorridente, brincando, mas ali tem muitos momentos que a gente tem que se posicionar. Tem alguns momentos que é difícil, tem um desgaste, né, psicológico lá dentro, porque eu digo assim, uma das coisas que eu destaco, que alguns pares não respeitam o seu mandato. Ou seja, você quer seguir um caminho que você acha certo, correto, aí porque às vezes você não concorda com o caminho do outro vereador, aí não tem aquele respeito. Não estou falando que são todos não, né? São poucos. A maioria respeita o mandato de cada um. Ali a gente temos que trabalhar junto, que eu acredito muito na união. Eu não acredito em briga para resolver problema, eu acredito muito no diálogo. Eu bato, sempre estou lá na tribuna pedindo diálogo, pedindo união, pedindo que a pessoa seja sábia, tenha sensatez nas palavras, entendeu? E nas atitudes também. Isso aí serve para qualquer relação humana, né? Começa dentro da família, né? Isso aí. Se na família você não tem cuidado de respeitar os demais membros da família, né? Por que a gente vê muita família desajustada aí? Começa pela falta de respeito à diversidade de opinião, né? E o que eu faço lá quando eu, tipo assim, tem um caminho que eu quero seguir, que eu acho correto, em prol da população. Eu procuro conquistar os pares, mas na conversa, no diálogo, mostrando o que é certo e o que é errado. Eu não tento ganhar eles na marra, na pirraça ou na briga no peito. Eu não faço isso e não aceito que ninguém faça comigo. Quer me conquistar, quer eu do lado em prol da população, no que é correto, mas vamos conversar. Nada de querer peitar. Ali ninguém é melhor do que ninguém. Ali cada um é precioso no seu voto, nas suas decisões. Mas às vezes tem um ou outro que quer ser maior. Como diz minha mãe, desculpe a expressão, minha mãe que fala assim, quer ser maior depois da girafa, quer ser o maior de todos depois da girafa. Minha mãe usa muito esse ditado. E eu não concordo com isso. Eu concordo no diálogo, na conversa, e nós temos que ser parceiro do município. A gente tem que ajudar o prefeito a executar as coisas boas para a população. Tem que lembrar que o vereador, ele é eleito, a ideia é princípio, né? E, claro, é o que está lá, é o que consta no nosso regulamento legal, ele está lá para exercer fiscalização sobre os atos executivos e votar as leis que são propostas, né? Com todas as limitações, que o vereador não pode muita coisa, né? Mas é evidente que o interesse maior é da população, não é do vereador. Então, na hora que o vereador passa a olhar só o umbigo dele, querer impor a regra dele, e pior, né? Muitas vezes a regra dele não tem nenhuma vontade republicana, é interesse exclusivamente pessoal. E é comum a gente saber, é o vereador que não é atendido numa demanda e começa a destilar raiva e ódio. Esse vereador está no lugar errado, né? Mas acontece. Essa foi uma experiência negativa que você teve esse ano. Sim, é uma experiência negativa. Eu mesmo, quando eu vou levar, às vezes, uma pauta polêmica, que às vezes gere raciocínio, um diálogo, eu procuro os vereadores, às vezes no gabinete, ou às vezes até mesmo, de acordo com a pressa, até mesmo pelos corredores a gente consegue conversar um pouco. Mas normalmente eu procuro o vereador tal, fulano, bertano, ciclano, vou lá, converso, mostro a pauta, que vai ser bom para a população se a gente seguir esse caminho, mas sem marra, sem querer forçar o vereador a votar no que eu estou levando. É mostrando o que é certo, o que é correto, o que é bom para o povo friburguense. Isso aí são 21 vereadores. Depois de eleito, não importa o vereador que foi mais votado ou menos votado, cada um vale um voto
e cada um tem o mesmo direito do outro. Isso aí. Então ninguém ali é melhor do que ninguém, ninguém ali é pior do que ninguém. Agora, existe uma coisa chamada respeito. Sim. O respeito é obrigatório. Quem não respeita o seu par não merece estar naquela casa legislativa. Tá? E a gente tem visto ali casos de vereadores que não respeitam. Eu espero, eu não tenho dificuldade em dar nome a esses vereadores. Chegando mais perto das eleições, pode estar certo que vereador que se comporta mal, eu vou ser o primeiro a falar o nome dele, não vota nesse não, que não soube. Aí quando eu falo vereador, é vereador e vereadora também, né? Agora vamos deixar essas futricas de vereador mal amado ou vereadora mal amada e vamos falar de trabalho que você... Eu sei que alguns temas são do seu interesse. Um deles eu sei que te interessa muito, que você... você sempre esteve envolvido com o idoso e o centro de convivência da pessoa idosa. E eu acredito que você ficou muito feliz com o retorno dele. Com certeza, Modéstia. Foi uma das grandes vitórias do meu mandato. Eu batalhei muito, foram dezenas de reuniões com o prefeito Johnny Maico, com os secretários da época e o secretário atual, que foi o Yuri Guimarães. Quero até mandar um abraço para o Yuri, uma pessoa, um secretário e uma pessoa maravilhosa que pensa em trabalhar, executar o que é para ser feito. Existem as dificuldades? Existem. Tem muita coisa ainda para avançar? Tem. Mas eu acredito que ele está indo no caminho certo, uma pessoa com uma ótima índole e que se preocupa com o próximo. Ele está trabalhando muito e eu dou meus parabéns a ele por esse trabalho. E o centro de convivência, a maior dificuldade foi o local, na época, para arrumar um local apropriado, e também a questão de uma emenda parlamentar para manter, para comprar as coisas, porque não tinham nada, porque no último governo eles acabaram com o que tinha dentro do centro de convivência que nós fomos adquirindo com esses anos todos. Quando eu deixei o centro de convivência por questões políticas, que eu não queria sair, na época do governo do último prefeito, eu deixei ele todo alinhado, com todo equipamento, geladeira, com tudo que a gente buscou através da prefeitura, através de empresários que foram parceiros da gente, e do nada a culpa foi da pandemia que eles botaram. Se acabou na pandemia. Se acabou porque eles não tiveram cuidado, entendeu? Então, além de arrumar um local para reinaugurar o centro de convivência da pessoa idosa, precisava do dinheiro para comprar os equipamentos, tudo. E graças a Deus apareceu a CEF, que é um local apropriado, sim, no sentido de estrutura. Eu me preocupei um pouquinho com aquela subida, porque alguns idosos realmente teriam dificuldade de subir, mas foi o local que apareceu, porque senão ia ficar protelando e não ia reabrir. Mas o secretário ficou de arrumar uma Kombi, uma van, alguma coisa nessa espécie, para aqueles que têm mais dificuldade em subir e ficar ali à disposição para transitar com eles. Mas a maioria, graças a Deus, estão bem ativos. Aquela rampa não é tão alta assim, dá para eles subirem tranquilo para fazer suas oficinas. E, graças a Deus, com muita luta, eu consegui ano passado, no caso foi esse ano, né, que foi o trâmite entre ano passado e esse ano, de R$900 mil para assistência social, onde o gestor ele tinha autonomia para gerir aonde ele ia colocar. Mas eu orientei que se ele pudesse dividir, porque R$900 mil era muito dinheiro só para o centro de convivência. Aí eu dei uma orientação que ele pudesse botar uma parte para os CRAs, em comprar equipamentos, tudo que for necessário para o CREAS, para atender mulheres que sofrem violência, e idoso e criança que estiver vivendo uma vida muito vulnerável, e uma parte para comprar as coisas para o centro de convivência da pessoa idosa, aonde ele colocou. Quando o dinheiro entrou na conta, porque eu deixei para divulgar depois que o dinheiro entrou na conta. Cara, essa coisa não pode... É aquela história, não pode contar com ovo na galinha, isso aí. Não, hein? E graças a Deus eu quero mandar aqui um abraço, já passou as eleições, eu posso falar hoje, ao deputado federal Felício Laterça, que infelizmente teve 40 mil votos, mas não entrou, ficou de suplente, mas foi ele que conseguiu essa emenda parlamentar de R$900 mil para assistência social, onde o Uri conseguiu dividir lá 300 mil para o CREAS, 300 mil para os CRAs e 300 mil para o Centro de Convivência, que é a minha menina dos olhos,
que, graças a Deus, vai ser Tem um feita essa histórico já compra. com ele, né? Você já tem uma história, né, com o Centro de Convivência. Né? Desde 2009, foi quando eu botei meu pé pela primeira vez dentro do Centro de Convivência da Pessoa Idosa como professor. Isso. E batalhei muito para as melhorias, né? Academia ao ar livre, muita coisa que foram feitas lá na época, dezenas de oficinas, e com baile, com bingo. Eu lembro que hoje a prefeitura ainda dá um suporte com relação, os bailes, se Deus quiser, vão voltar, o bingo, e a prefeitura também vai dar esse suporte. Porque antigamente a prefeitura só pagava o aluguel do espaço, a mão de obra e coisas básicas, como luz, água, essas coisas. Mas que era muito também, né, o que faziam. Mas os eventos, eu que tinha que me virar com meus amigos. Eu não aceitava doação de ninguém, eu pedia o próprio produto. Eu pedia um empresário para pagar um músico para fazer o baile, para pagar um pão para o cachorro quente, né? Então, tipo assim, eu posso aqui citar dezenas de empresários que me ajudaram. Posso falar? Pode. Então, eu tenho o Beto do Show de Bola, né? É show de bola, né? O Beto ali, ele, todo baile ele mandava um músico, ele que pagava o músico para cantar lá para os idosos. Eu tenho o Leandro do Free Shop, que doava todo o refrigerante do mês todo, seja para um café, seja para um baile, seja para um bingo. Eu tenho a Andréia da Pele Nuda, que também contribuía com muita coisa também, todo mês lá. Eu tenho Semana da PAF, com o tempo também doando pão. Assim, tem o Alan do Açougue, Nossa Senhora das Graças. Assim, eu peço até desculpa quem eu esqueci de citar, que tinham pelo menos aí uns 10. Tem a da Audio Clean, como é o nome dela? Me ajuda aí. Karine da Audio Clean também estava sempre contribuindo. A Estação Saúde, a farmácia Estação Saúde também estava sempre contribuindo. Eu tenho o Jean e o Lucas da Aqua Fitness também, que foram grandes parceiros com o projeto de hidroginástica e também com a parceria com o Centro de Convivência, e graças a eles que a gente conseguia fazer aqueles eventos, porque a prefeitura, ela pagava o básico naquela época, né? E os eventos eram mantidos pelos empresários que eram amigos dos idosos. E eu ficava ali, ó, todo mês, pedindo mesmo. Não tinha vergonha, não estava pedindo para mim, eu estava pedindo para eles. Então, hoje, consegui, como na época eu não estava como vereador, mas hoje como vereador, eu consegui uma emenda parlamentar a nível federal para poder comprar tudo de novo. Se Deus quiser, daqui a pouco está chegando tudo que eles merecem, tudo que é direito deles. O idoso tem que ser valorizado. E aproveitando, ontem eu acabei de defender um projeto de lei. Deixa eu falar dele. Ah, vai falar? Então tá bom. Sim, vamos falar dele. Deixa eu falar. O xadrez, muita gente não sabe. Mas o xadrez, o Centro de Convivência não ficaria lá, porque eu sei que a direção do xadrez queria vender o espaço. Isso aí. Tinha que vender. Isso. Ali ou eles vendiam o espaço para salvar era aquela história, né? Você perde os anéis para salvar os dedos, né? Tinha que ser vendido. E a CEF, para mim, eu conheço bem a CEF porque eu fui presidente da CEF. Então, eu conheço bem aquela rampa. Desci aquela rampa, eu fui só da CEF desde criança. Desci muito aquela rampa cheia de cerveja na cabeça. Não é fácil mesmo, não. Mas é um local, dentro da cidade, se você analisar que dentro da cidade é um dos melhores lugares que vocês poderiam achar. Tem um espaço interessante. Sim. Aquele salão tem um salão de xadrez também, né? Remonta, né, ao passado de muitas dessas pessoas que estão lá hoje. Dançaram ali quando adolescente, quando jovem. As domingueiras da CEF, os bailes de carnaval do xadrez, são famosos. E no caso da CEF, foi uma ajuda multa, né? Foi. Nós ficamos sabendo que a CEF estava passando por problemas, né, financeiros, Claro. é o que eles mesmos falam. Não é verdade. Quando eu fui presidente, nós tínhamos 1.200 sócios pagantes. Hoje, se tiver uns 300, é muito. Porque aquela concepção de clube, no passado, todo mundo queria ser sócio de um clube. Sim. Hoje, muita gente já tem um clube dentro do condomínio, já tem um clube dentro de casa, então vai para a praia. E segundo a fala de muitos, que se
Se não fizesse essa parceria com a prefeitura, corria risco deles fecharem agora em dezembro. Podia correr sim. Entendeu? E tanto eles estão ajudando, cedendo um espaço, como a prefeitura também, com o aluguel. Acho que juntou a fome com a vontade de comer. Isso aí. Por sinal, hoje terá eu não poderia até, o Tony Ventura, o grande Tony Ventura, me convidou para ir lá, mas eu tenho um compromisso à noite. Hoje na Câmara Municipal farão uma homenagem aos 101 anos da CEP, que é uma entidade centenária, é mais uma centenária de Friburgo, né? Eu tenho muito carinho pela CEP, eu dediquei ali pelo menos uns 15 anos da minha vida na direção de diversos, no Conselho Deliberativo, Consultivo, Fiscal, Conselho Diretor. Tenho muito carinho pela CEP. Marcolinho, está na hora do intervalo? Então vamos para um rápido intervalo. Na volta, depois você me diz quanto tem o programa já no ar, porque eu esqueci de disparar o cronômetro, tá bom? Quanto tempo tem? Tá bom, valeu. Voltamos já, daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Yokio Sushi, delivery de culinária japonesa. O Yokio Sushi tem promoção variada durante a semana. 98166482, mencione o cupom ZUM10 e ganhe 10% de desconto. Yokio Sushi, o seu melhor delivery de culinária japonesa. Estamos retornando. Marcolinho estava colocando aí no rodapé a pílula do trânsito e lá da Casa Maria Rosélia. André, vamos voltar depois aos seus interesses, né? Que você tem alguns temas que eu sei que são do seu interesse. Mas antes eu preciso perguntar a sua relação com os demais vereadores. Você já falou um pouco. Mas eu quero que você fale notadamente aqueles que já estavam na Casa Legislativa, ou seja, aqueles vereadores mais cascudos. Como é que você se sente perto deles? Eles foram parceiros, alguns vereadores, porque você chegou ali, eu imagino você no dia 1º de janeiro do ano passado, né? Pelo que eu sei, foi sua primeira experiência política, né? Você chegou ali, tudo novo, novidade, de repente com uma equipe de assessoria também sem digamos, conhecimento. E ali tem vários vereadores de terceiro mandato. Eles foram parceiros seu. Você, com esses vereadores, você tem dividido o projeto com alguns deles. Tem alguns, por exemplo, você já falou que se incomoda com alguns desrespeitosos, que eu lamento. Eu tenho visto coisas naquela Câmara Municipal, não tenho visto muito na TV Câmara não, mas tenho visto algumas vereadoras, ali tem alguns vereadores, uma vereadora, que vocês não estão fazendo jus ao mandato de vocês não, hein? Mas vocês têm alguns, por exemplo, ao contrário desses grosseiros e mal educados que tem lá, tem sido parceiro? Eu confesso, e quando eu entrei
né? Quando eu ganhei as eleições, eu falei, caramba, chega lá encarar vereador X, Y, que já tinha uma certa experiência, que foram reeleitos. Eu confesso que quando eu cheguei lá, eu cheguei com um pouquinho de preconceito com eles. Mas é o que a gente precisa conviver para conhecer cada um, né? Em tudo na vida, E eu posso te falar uma verdade? Teve vereadores que eu tinha um preconceito muito negativo e cheguei lá, é o contrário. Você mesmo diz, preconceito, que infelizmente é uma droga que a gente convive, porque, né? Porque antes da gente entrar na Câmara Municipal, a gente escuta muita coisa aqui fora. Né? As pessoas comentam. Eu sei que nas próximas eleições vão falar alguma coisa de mim, seja negativo, seja positivo. A gente, quando entra para a vida pública, a gente está sujeito a isso, né? E confesso que alguns vereadores que eu tinha um preconceito e hoje se tornou meu amigo, entendeu? Eu vejo que não é nada daquilo do que eu pensava. Eu posso, se você não se incomodar, fica à vontade. Eu posso citar aqui hoje o quanto que eu gosto do Carlinhos, do Kiko. Eu tinha um preconceito com o Carlinhos do Kiko e hoje não, hoje eu gosto dele, é meu amigo. Ele é gente boa mesmo. A Vanderleia, eu tinha um preconceito com a Vanderleia. Poxa, eu sou apaixonado por ela hoje. Vanderleia tá de bem com a vida sempre. Eu também gosto muito do Cristiano Guinin, coisa que eu tinha um preconceito com ele, e hoje não, ele me respeita, aprendo com ele também as coisas que ele tem uma boa, bem preparado. Preparado juridicamente. Sim, sim. Então, tipo assim, eu estou citando eles porque eles realmente, eu entrei com... O próprio Wellington também, eu tinha assim uma aversão. Hoje eu me dou super bem com o Wellington. Eu citei alguns nomes porque realmente eu tinha preconceito e pedi desculpa a eles, sem eles saber que eu tinha esse preconceito com eles. Mas depois que eu fiz amizade, eu revelei isso. Eu cheguei para eles, eu tinha muita aversão, eu não queria aproximação porque eu pensava assim, assado. E lá dentro, às vezes, quem eu pensava que era bonzinho não é tão bonzinho, não. E aqueles que às vezes eu pensava que era malzinho, eu estou falando de uma forma bem amigável, e é uma pessoa boa de se lidar. E dos novos, algum você é mais próximo, por exemplo, alguém que às vezes é parceiro seu? Eu me dou bem praticamente com quase todos eles. Assim, eu tenho uma boa vivência com todos eles, para dizer a verdade, com todos os vereadores. Mas uns não chega a meia dúzia. A gente fala assim, usa uma expressão, tem meia dúzia. Mas não chega a meia dúzia que eu já evito. Eu evito porque, por exemplo, se acha acima do bem e do mal, que é uma coisa que me deixa muito triste. Por exemplo, se eu falo uma coisa positiva, se for sobre o meu mandato, ninguém se mete. Mas se, por exemplo, eu falo uma coisa positiva que aconteceu do governo municipal, aí fica vereador depois pedindo questão de ordem para poder querer falar ao contrário. Eu não daria. Entendeu? Não, mas às vezes não é comigo. Às vezes pede o presidente depois que eu terminei a fala. Eu não daria, eu acho isso uma falta de respeito. Esse negócio de questão de ordem é falta de respeito. Falta de respeito. Falta de respeito. Porque eu jamais... Eu vou ficar cortando. O horário seu é sagrado e acabou. Isso aí. Mas quem agora quiser fala na hora dele. E agora na minha hora, quando pedir também parte, eu não vou dar mais. Eu dou se eu quiser a parte. Entendeu? Quer falar, fala em outra hora. Fala na hora dele. Entendeu? Eu vejo lá vereador querendo humilhar o outro. É a minoria, tá? Eu falo isso pela minoria. A gente sabe quem é. Então, tipo assim... Todo mundo sabe. É só olhar a TV Câmara, você vai saber quem são as malas que tem lá dentro. Quem está de mal com o mundo lá dentro. Sim. Tá. Eu não faço questão de... Um deles, eu já falei com ele que está pisando na bola. Marcinho, você está indo mal, Marcinho. Você está com dor de cotovelo, Marcinho. Você viveu 5 anos do lado do Johnny, agora resolveu ser contra ele. Ninguém acredita em você, Marcinho. Essa sua CPI aí sem graça, você quer ir aonde, Marcinho? Você me perdoe. Você já sentou várias vezes aqui, mas agora você está pisando na bola, Marcinho. Pô, está aborrecido com o prefeito, não te apoiou para ser candidato a deputado? Pô, menos, né? Você está lá, não é para defender a sua candidatura, não. Você está lá para representar a gente. E está representando mal agora. Tá bom? Fica o recado. Eu mesmo, Modesto, quando eu recebo uma denúncia, alguma coisa assim, seja da área da educação, seja do hospital, antes de eu abrir minha boca lá na tribuna, eu vou averiguar se é verdade. Eu vou apurar. E quando eu vejo que é verdade, eu cobro o secretário da pasta. Claro, é o que tem que ser feito. Eu cobro firme, mas respeitando ele, sem faltar com respeito, mas sendo firme. Aí, se não resolver ou fizer pouco caso da minha cobrança, eu vou até o prefeito. Se o prefeito fizer pouco caso, aí sim eu iria para a tribuna.
Mas fora disso eu não faço isso. Primeiro vamos tentar resolver, antes de eu ficar falando coisas que eu nem sei se é verdade ou não. Mas você falou uma coisa aí que é sempre assim. Todos nós temos. Não adianta a gente falar que a gente não tem algum preconceito na vida. A gente tem sempre preconceito com alguma coisa. Isso digamos, é uma forma negativa do ser humano. Nós temos esse lado. Eu não vou dizer que eu também não tenho, mas é um dos problemas sérios que nós temos, né? Todo mundo tem um pouquinho. É aquela história, né? Não gosta de jiló. Você já comeu jiló? Como é que você não gosta? Você nunca comeu? Mas ele não se pensa que você é o único, não. Todos nós temos um pouquinho de preconceito por coisas que a gente realmente não sabe e faz um conceito errado. Mas ainda bem que você conseguiu descobrir que era um preconceito só. Pior é quando a gente sabe e não dá a mão a torcer. Isso aí. Não, eu sou... Não. Isso aí. Agora, vamos falar de uma coisa que você... eu canso de falar aqui que o município, não é só o município de Friburgo, qualquer município brasileiro, pela nossa forma constitucional, ele é administrado pelo Executivo, mas também pelo Legislativo. São poderes que devem ser harmônicos, mas são independentes, né? Nesse sentido, eu pergunto ao vereador, como é que tem sido a sua relação com o prefeito Johnny Maico? Minha relação desde o início com o prefeito Johnny Maico, eu às vezes era um pouquinho brigão, puxava a orelha, mas com ele ou com o secretário. E muitas vezes eu procurava o Johnny sempre me ouviu, sempre, desde o início. Ele é uma pessoa fácil de você conversar, entendeu? Aí eu vejo assim, vereador quer fazer acontecer, porque não procurou ele, porque ele ouve. E ele toma providências. Eu lembro numa questão que eu tive um aborrecimento muito grande ano passado, a questão das vacinas, né? E eu cheguei lá brabo. Você pode perguntar ele depois. Cheguei bem incisivo ali. Ele deixou eu falar, desabafar 1 hora. E eu acabei, talvez ali na minha falta de experiência, eu falei assim, não, eu vou resolver. Eu falei, prefeito, você não vai resolver não, eu vou te dar um prazo. Eu vou te dar um prazo. Eu lembro, depois eu pedi desculpa a ele, né? Na época ali da minha fala, muito forte. Aí eu lembro que isso foi numa quinta-feira. Eu falei, você tem até terça-feira para você resolver. Se você não resolver, eu vou tomar providência. E ele resolveu. Na segunda-feira já estava tudo resolvido. Mas, em nenhum momento, ele me peitou, porque ele tinha um direito dele, porque eu fui um pouquinho forte. Mas talvez foi por falta de experiência. Mas, graças a Deus, toda vez que eu procurei o prefeito, ele sempre me ouviu e tomou providências. Tem coisas que, às vezes, não dá para resolver na hora. Mas tudo na nossa vida é assim. A gente não consegue tudo na hora. E, graças a Deus... Melhor exemplo, nós levamos 9 meses para nascer, né? Isso aí. Se fosse assim, né? Isso aí. E hoje, muitas vezes, antes de eu procurar o prefeito, eu procuro o secretário responsável da pasta. Esse é o nosso papel, claro. Se posicionar. Outra coisa, normalmente eu levo o problema, mas às vezes eu levo uma luz, eu levo uma solução. E se a gente seguisse esse caminho aqui? A gente só alcança melhoria para a população se conversar. Não adianta eu achar que eu sou o dono da razão, que eu resolvo. Não. É uma aliança de mente, nós temos que conversar, seja com um par, um vereador está ali junto, o prefeito, o secretário. A gente tem que buscar uma solução junto, uma parceria, uma solução junto. Não adianta eu querer resolver tudo sozinho. Eu nunca vou conseguir alcançar uma solução para qualquer problema sozinho. Isso é uma coisa básica. Isso aí eu tenho falado. Esse programa está no ar desde 2012, então já passaram vários prefeitos. E a maioria, todos vieram aqui. Renato Bravo nunca veio porque não quis. Mas o Johnny, ele tem se mostrado para mim, eu não votei nele, falo claramente, mas ele, às vezes que eu preciso ligar, convido ele no programa, ele vem. Quando tem alguma coisa que eu sei, que alguma demanda justa, eu procuro ligar para ele, prefeito, está acontecendo isso, é possível, isso tem que acontecer, tem que falar no programa, tem que falar no jornal. Não, Modesto, vamos ver se é possível resolver. Teve uma demanda há pouco tempo que eu fazer, ele falou, olha, Modesto, isso aí, infelizmente, a prefeitura não tem condição. Acabou. Mas ele ouve, ele realmente ouve. Isso aí é importante. Agora, eu sei que são temas dos seus interesses, o retorno de alguns serviços públicos, notadamente iluminação e pavimentação. Por que você acha isso importante? Eu acho importante porque há muitos anos que a gente está sofrendo com isso. Há muitos anos. A iluminação, por exemplo, eu vou citar. O pessoal fala assim, isso não é papel do vereador. Mas muitas vezes eu estava ali presente, sabe por quê?
para saber que realmente aqueles caminhões, aqueles servidores estavam cumprindo com aquelas ruas que realmente estavam às escuras, entendeu? Então, muitas vezes eu acompanhava, até às vezes altas horas da noite, para ver se estava sendo cumprido. E é um ato executivo e o vereador tem o direito de fiscalizar mesmo. Isso aí. Em nenhum momento eu falto com respeito com o servidor. Pelo contrário, toda vez que eu estou presente, é com respeito, é para orientar, para tentar achar uma solução melhor, seja o problema que for, entendeu? Nunca com falta de respeito. Eu chego no hospital para fiscalizar ou para ver se está tudo bem. Agora mesmo, tivemos um problema com a alimentação. E eu fiquei sabendo no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho. Então, eles fizeram um comentário sobre a qualidade da comida, essa empresa nova. E, realmente, eu fui buscar isso com a secretária de Saúde. Nicole, o que está acontecendo? Coisa e tal. E a Nicole sempre me ouviu. Eu nunca fui maltratado. Aí o pessoal, tem vereador lá ou vereadora que fala que ela é isso, é aquilo. Mas toda vez que eu procurei ela sempre me atendeu. Depende também como o vereador procede, né? Porque Isso aqui aí. eu tenho visto aí, e eu também não escondo o nome, eu vi algumas intervenções do vereador Mike Queiroz, que ele chega metendo o cacete no secretário e quer que o secretário atenda ele bem? Não vai, né? Não tem lógica. Não tem. Se a pessoa me joga pedra, eu vou... Madre Teresa eu admiro, né? Mas nem todo mundo é Madre Teresa, né? Então, se me ofende, eu vou sair com a pessoa nas costas. O que acontece? Aí procurei sobre essa questão, segundo as denúncias, o Conselho Municipal de Saúde também falando, numa reunião que eu tive com eles, e realmente estava acontecendo algumas coisas que não estavam corretas. E ela me apresentou a notificação que ela fez à empresa. Então ela já fez o papel dela. Mas, por exemplo, a empresa entrou agora, tem 4 dias, hoje são 5 dias, né? 5 dias hoje. Pode acontecer alguma coisa, então, tipo assim, tem a parte da cobrança de fazer o que é certo, é o papel dela, e notificar sim. Mas aí vão para a tribuna para falar isso, falar aquilo, passar uma imagem para a população pior do que, às vezes, o que está acontecendo. O vereador teve aqui, acho que foi o Carlinhos que falou, que quem tem mania de meter o cacete no Raul Sertã, esquece que se a pessoa não tiver um plano de saúde, vai ter que parar lá. E eu conheço pessoas que ficam com medo de ser hospitalizadas porque algumas pessoas pintam o Raul Sertã como se fosse um matadouro. Não é assim. Eu tive por 2 vezes esse ano que usar, porque eu não tenho plano de saúde, e fui bem atendido. Será que eu dei sorte? Pode ser, mas fui bem atendido. Pode ser que eu tenha dado sorte. Verdade. Agora, se você fala que é matador, eu vou ficar doente em casa. Então a gente tem que cobrar sim. Eu considero até o Raul Sertã, a estrutura física do Raul Sertã, como engenheiro, eu considero que aquilo ali é uma construção arcaica que Friburgo precisa pensar em construir um novo hospital, porque ali a estrutura hidráulica, sanitária, elétrica, telhado, aquilo ali, quando o imóvel vai ficando muito antigo, por que muita gente não entende? É muito comum a gente ver nos países que tem maior condição financeira, mas por que botou um edifício de 40 andares no chão? Porque fazer o que está na moda, né, uma recuperação, um retrofit, é mais caro que fazer um novo. E o Raul Sertã, e o prefeito também já sabe, eu sei que ele concorda com isso. Eu fui ali, eu fiz no final do ano passado, eu tive Covid, eu fiquei lá às 6 horas no hospital, por causa de fazer exame de tomografia, essas coisas. Aí eu andei, dei uma de engenheiro mesmo, e andei por ali, né? Eu fiquei apavorado com as condições da construção. A construção não tem condição. Ali é mais ou menos como você pegar... você lida com uma pessoa idosa, então você pega uma pessoa de 90 anos e acha que se fizer um transplante de coração e de fígado, ela vai ficar com 20. Não vai. Vai ajudar, mas não vai. Ela vai continuar sendo uma pessoa idosa, né? Sim, sim. E, Modesto, eu também não tenho plano de saúde, minha família não tem plano de saúde, todos nós somos dependentes do SUS. E posso te falar, minha mãe já ficou internada, meu pai já ficou internado, eu acompanhei. Agora, por último, minha mãe acabou de sair de 2 cirurgias, que ela tomou um tombo. Ela foi muito bem tratada dentro do Raul Sertã. E eu também não ficava me prevalecendo, falando para funcionário que... Eu não sou, às vezes, tão conhecido igual esses vereadores mais antigos. Sei. E eu não ficava ali me prevalecendo que eu estou de vereador e ficava ali acompanhando. Ela foi muito bem tratada, entendeu? Todo mundo que trabalha lá tem boa intenção. A gente posso falar que 90% lá
trabalha direitinho. Vamos Tem botar que todo lugar qualquer tem. cesta tem um tomate podre, né? Todo lugar tem. Tem, qualquer Mas função. com toda dificuldade, entendeu? Eles fazem o máximo possível. É o que eu falo. Tem muita coisa que tem para avançar ainda. Tem muita Mas vamos coisa, trabalhar, tem vamos muita ajudar coisa. o governo municipal a melhorar. Tem muita coisa para avançar, Entendeu? sim. Mas não é fazer terra arrasada que não resolve. Em quase um ano e meio, eu consegui 5 milhões de emenda parlamentar, foram mais de 5 milhões para a saúde. Questão de medicamento, questão de dinheiro mesmo para a saúde. Eu fiz a minha parte, porque a gente tem que buscar também. Não é só ficar pedindo voto para deputado, não. Tem que pedir emenda parlamentar, sim. Entendeu? Agora, tem outros assuntos também que eu sei que são do seu interesse, né? Aprovação do Vale Natalino para servidores, aprovação do projeto de lei dando prioridade especial aos idosos acima de 80 anos e a lei que dá transparência às multas aplicadas no trânsito. Fala desses 3 assuntos, por que se te interessa? Eu vou começar em ordem cronológica do que eu defendi lá, né? Esse projeto de lei sobre a transparência das multas, isso foi ano passado, né? O que aconteceu? Aquele corre-corre de multa para lá, multa para cá, aquele comentário na cidade que Friburgo era fábrica de multa. Não, porque realmente entendeu? ano passado, em janeiro, fevereiro, apareceram aí milhares de multas, né? O mesmo servidor com 200 multas, complicado. Né? Mas aí o tempo que a gente perde, às vezes, só para criticar, que estava errado, tinha alguma coisa de errado. Ali tinha alguma coisa errada. Entendeu? O que eu fiz? Eu busquei uma forma de, se é para acontecer, que aconteça de forma correta. Eu não sou contra a multa, isso aí, que seja aplicada isso é de forma correta. Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei, que graças a Deus os vereadores aprovaram junto comigo, eu defendi, eles aprovaram, onde que tinha que dar transparência. Ali incluía o local, eles tinham 30 dias para colocar no sistema para qualquer um ver o porquê da multa, o valor da multa, para onde vai investir esse dinheiro da multa, em qual local da cidade, tudo especificado. E na época, eu falei para ter uma identificação do agente de trânsito, mas para eles internamente. Mas o prefeito optou de deixar isso transparente. Eles ficaram até meio chateados. Mas, por exemplo, se você não está fazendo nada de errado, não tem que se preocupar com o seu nome lá. Não tem nada, não. Se você é um agente de trânsito e você está agindo corretamente, qual é o problema? Isso aí. Pelo contrário, a gente vai ficar aborrecido se estiver agindo incorretamente. Então eu achei muito mais apropriado eu criar esse projeto de lei para tentar resolver. Eu tive uma reclamação esses dias, até do antigo secretário, que estava meio... que ele falou que ele colocou tudo em dia. Estava tudo certinho. O Fabrício? Fabrício. Me perdoa, eu não sei se você está amigo, mas o Fabrício... Olha, para mim foi tarde, porque ele ficou com a carreta lá no Jardim Ouro Preto, ele me mandou uma mensagem me cobrando que eu tinha que exigir do atual gestor que ele colocasse tudo em dia lá da transparência que não estava acontecendo. Aí ele veio me cobrar Fabrício, isso. Você não foi um bom exemplo de secretário não, né? Mendo, baixa a sua bolinha, tá? Mas aí o que acontece? Em vez de eu ficar lá na tribuna metendo pau, que realmente eu procurei ajudar a população, pelo menos eles terem ciência o porquê ganhou a multa. Ninguém gosta de multa, mas se fez errado, tem que levar a multa sim, mas pelo menos saber para onde que vai esse dinheiro, tudo direitinho. A pessoa tem esse direito de saber. Você, para não gostar desse... Eu considero o seguinte, você viu que eu estou botando ali uma pílula onde está dizendo que se você não diminuir a velocidade quando passa por um ciclista, você está cometendo uma falta grave, está sujeito a multa. Se a pessoa não cumpre a obrigação como motorista e como motociclista, tem que pagar a mesma multa. Ué, não está cumprindo. Agora, o que não pode é a multa que a pessoa não fez nada, né? Por exemplo, você ser multado, nunca foi em Nova Iguaçu, e ser multado em Nova Iguaçu, aí isso é que não pode. É a multa ilegal e injusta. Agora, se você cometeu uma infração que cabe a multa, tem que pagar sim. Isso aí. Pague e não bucha, não faça de então. Isso aí. Eu fui multado na vida 2 vezes. As 2 vezes eu estava errado. Sabe o que eu fiz? Paguei a multa, estava errado. Sim. Todas as 2 vezes foi distração. Fiz uma coisa errada. Foi distração? Foi, mas eu fiz errado. Não era para fazer. Eu mesmo emprestei meu carro para um amigo meu
né? E ele tomou uma multa com o meu carro, acho que foi no início desse ano, estacionou no lugar errado. Eu vou reclamar de quê? Eu tive que pedir a ele, claro que ele pagou, ele me deu o dinheiro para pagar a multa. Não pode falar. Mas aí estava errado, estava errado. Vamos falar das outras duas, né? Da prioridade para idosos acima de 80 anos. Sim, eu estou falando em ordem cronológica. Então, pode falar, fica à vontade. Vamos falar sobre o vale a sexta. Isso. O que acontece? Às vezes a gente pensa assim, R$500 é pouco. Mas para muita gente é muito. Muito. Para quem tem fome é muito. Isso aí. Então, tipo assim, foi o que a prefeitura pôde dar, né? De acordo com o orçamento que eles têm, e fiquei muito feliz em defender esse projeto do municipal, porque eles vão poder receber esse vale natalino, e um detalhe, se estendeu para quem é aposentado, os servidores que estão inativos, vai ser estendido para eles também. E logo em seguida tivemos que aprovar também para ampliar me ajuda aí, assessor. É isso aí, eu vou para lá. Eu acho que ele não está muito agradando eles não, hein? Então o que acontece? Tivemos que aprovar o repasse, para aumentar o repasse, justamente para algumas coisas que iam faltar, né, para o ano que vem. Então tivemos que aumentar um pouquinho o repasse para poder atender essas coisas que acontecem extra, por assim dizer, do município. E eu fiquei muito feliz em defender, e graças a Deus também foi aprovado. Eu posso te falar que a Câmara tem aprovado muitas coisas de forma unânime, isso aí eu não posso reclamar. Os vereadores têm aprovado muita coisa boa também, que vai do governo municipal em prol da população. E o outro, a prioridade especial a idosos de 80 anos. O que você chama de prioridade especial? O que significa isso? O que acontece? É uma população realmente que precisa de maior proteção mesmo. Isso aí, né? O idoso, por natureza, tem que ter prioridade. Idoso, tem que ter prioridade. Sim, já fizeram muito pela gente, pela nossa cidade, já trabalharam muito. Já. Entendeu? E hoje, muitos deles ainda sustentam a família. Muita família, aposentadoria do idoso que sustenta. Então tem que ter valor, sim. Só que eu criei esse projeto para ter uma atenção, vamos botar assim, falar com palavras bem simples, uma valorização mais ampliada para aqueles acima de 80 anos. Eles têm que ter um privilégio a mais do que os outros idosos até os 80, entendeu? Então, para colocar cartazes, ser sinalizado, eles têm prioridade até acima desses outros idosos até 79 anos. Porque eu conheço dezenas de idosos acima de 80 anos que andam pela rua de forma independente, graças a Deus tem uma saúde boa. Eu tenho meu pai que tem 82 anos, eu tenho dezenas de alunas e alunos que estão com 86, com 85, com 89 anos, 90 anos. Eu tenho 3 irmãs, uma veio até a falecer agora, tem um mês mais ou menos, uma com 93, outra com 94 e 95. E elas vão para os eventos que eu faço. Que beleza, né? Elas estão lúcidas, participam do bingo. Então, tipo assim, elas têm que ter prioridade sim, entendeu? Acima de 80 tem que ter uma prioridade a mais, por assim dizer. O idoso tem que ser respeitado. Porque já tem uma dificuldade maior de mobilidade, né? Sim. Então precisa de alguns apoios, sim. A verdade é que muita gente esquece que só tem um jeito de não se tornar idoso. Esses dias eu estava falando até aqui no nosso pessoal do jornalismo, semana passada, que nós temos uma equipe de jornalista novo, né? Eu já tô com mais de 70, né? Aí, e aí, Modesto, como é que faz você chegar a 71 anos? Vai ser muito simples, só não morrer. Se você pede a Deus para vocês terem saúde, senão vocês vão chegar, só tem um jeito de vocês não se tornarem idosos, morrer antes. Vocês querem? Não, então lute pelos idosos, que um dia vocês serão idosos. Verdade, a gente tem que pensar nisso. Um dia, se Deus abençoar... É uma bênção mesmo. Nos abençoar, nós vamos chegar a 80. Eu mesmo quero viver o máximo possível. Claro que eu quero viver com saúde. Não adianta a gente estar muito idoso e ir numa cama. Realmente isso é triste. Então vamos buscar dar uma melhor qualidade de vida para eles. Respeitar. Eu sou totalmente assim, combatente ali pela melhor idade. E você está fazendo muito certo. Agora vamos falar de um assunto que vocês terão que enfrentar esse mês. Renovação da mesa diretora para o BN 2023-2024.
Você hoje é o segundo vice-presidente, não é? Isso, eu sou o segundo vice-presidente. Primeira coisa, né? A gente já ouve aí pelas ruas, né, pelas esquinas, né, que já existe um candidato favorito dentro da Câmara, tá? Eu não vou me atrever a dizer o nome dele porque ele não me autorizou e disse que canta muito antes dá azar, né? Até porque eu já vi eleição ali sendo mudada em meia hora. Tá? Eu já presenciei. Posso dizer até que no meu dedo até funcionou. Então é melhor não contar. Mas a gente ouve que tem já um candidato que tem boa aceitação. Mas é fofoca por enquanto. Como é que tá lá os bastidores lá do cafezinho? Você já tem esse nome realmente definido? Ou você, por exemplo, esse nome que eu sei é um novato também. Você teria pretensão a esse cargo? Você quer continuar na mesa diretora? Como é que está essa situação lá? Porque, pelo que eu sei, a sessão é esse mês de novembro, daqui a poucos, 15 dias no máximo, né? Se eu não me engano, vai ser dia 29 desse mês. Então, daqui a uns 15 dias. Se eu te falar que está muito silencioso lá dentro... Ninguém fala? Se eu te falar que ninguém está falando desse assunto lá, eu não pego ninguém falando desse assunto, entendeu? Tá chamando até atenção por não estar tendo muito comentário sobre isso na Câmara Municipal. Por incrível que pareça. Isso aí hoje eu faço parte de uma entidade, eu estava conversando com o presidente dela sobre isso, né? Que a gente tem eleição bianual e normalmente sempre já tem muita... E dessa vez não tem. Aí nós estávamos comentando assim, ó, quando não tem burburinho assim, já chegando as eleições, tem duas coisas. Ou porque já está definido, ninguém está tocando porque já sabe quem vai ser, ou porque ninguém tem certeza de nada e está todo mundo meio na moita, né? Eu não sei o que está acontecendo na Câmara, se é isso que você está me falando, porque em épocas passadas, faltando 15 dias, era assunto dentro da Câmara, fora da Câmara, nos meios de comunicação, e você, olha, se você pensar bem, você não está vendo esse assunto nos meios de comunicação. Realmente não está tendo burburinho. Eu estou falando aqui porque, digamos, modéstia é linguarudo mesmo, eu lido com a Câmara há muitos anos, né? Mas você está no caminho certo, por assim dizer. Não vou revelar muito, mas realmente não está tendo burburinho lá dentro, nem na rua, a gente não escuta muito. Não se fala. Se eu te falar que ninguém... Modesto, você foi o primeiro a me perguntar sobre isso, por incrível que pareça. As pessoas nem a mim têm perguntado sobre isso, não. Entendeu? Eu estou falando, é estranho, porque em outras épocas bem antes já se falava. E nós estamos aí... O programa está no ar dia 11, é dia 29, são 15 dias de diferença praticamente. Tem pouco. Mas você pretende. Você tem alguma vontade de ser presidente da casa nessa legislatura? Eu realmente tive vontade logo no início. Não vou dizer não, até porque eu tive alguns vereadores me apoiando, né? E no início eu fiquei um pouquinho de medo, que eu não conhecia. Mesmo que eu tivesse alcançado sucesso, eu teria um pouquinho... Hoje eu não teria medo. Não estou falando aqui que eu não estou lançando minha candidatura, não. Sei. Hoje, porque eu acho que para você ser presidente, primeiro você tem que administrar de forma correta, de forma para todos. Se um dia, eu não vou dizer que nessa, mas se um dia eu continuar na política e me tornar presidente da casa, eu tenho que trabalhar por todos, até aqueles que não votaram em mim. Claro, você é presidente de todos. Eu não penso assim, vou dar privilégio para os pares que votaram em mim e os que não votaram eu vou deixar de lado. Não, jamais eu vou pensar assim. Eu uso de empatia com todos, entendeu? Com assim todos. E ia procurar ser equilibrado. Outra coisa que eu ia fazer se um dia eu fosse presidente da Câmara, eu jamais eu ia tomar decisões sozinha. Eu ia marcar toda semana reuniões com os outros vereadores, para depois ninguém falar que eu estava tomando decisão sozinho. Então eu ia convidar sempre para conversar. Eu sou uma pessoa muito de conversa, entendeu? Eu não posso achar que só eu tenho razão. Eu tenho que ouvir um, ouvir o outro, ainda mais se for uma decisão muito séria. Decisões mais tranquilas, que a gente pode tomar sozinho, ou não tendo tanta reunião, é normal, mas tem assuntos mais polêmicos, né? Então, se um dia eu fosse presidente, eu ia tratar os servidores como eu trato, mesmo sem ser presidente, com todo o respeito. A casa por si trabalha muito bem. Eu só tenho 1 minuto agora a mais, hein? Então, tipo assim, para essa legislatura, não.
Mas quem sabe numa Mas próxima... na mesa diretora, se te Tenho convidar, vontade, você fica. tenho Continuar. vontade de continuar. Tenho vontade. E o seu partido tem direito a... Porque tem essa história também, né? O partido tem que ter direito a pleitear. Me parece que são pelo menos 2 vereadores por partido. Eu não, assim, a meu ver, não é composta assim. Eu nunca soube que seria assim, né? Pelo menos é o que eu ouvi já. Que tem a mas ver com que existe uma divisão partidária lá dentro. Mas de qualquer forma, se for assim, eu tenho eu e o Cláudio Leandro, são dois então, do mesmo então partido. acho que vocês seriam direito. Eu sou do PL, ele também é do PL. Então você tem vontade de continuar, né? Tenho vontade, não tenho vaidade. Se eu tiver que descer, sem problema algum. Vou trabalhar da mesma forma. Mas eu estou gostando de estar lá. Estou gostando, né? Bem, a gente está chegando ao final. Marconi, está na hora, né? Primeiro quero te agradecer pelo seu retorno, apesar que o Rafael substituiu a contento, hein? Rafael mandou muito bem, mas você é o craque, né, Marconi? Fico feliz que você descansou um bocado, tá de novo aí na labuta. Obrigado pelo carinho de sempre que você tem comigo. E, André, seus 30 segundos para você se despedir. Até uma próxima oportunidade, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Modesto, pela oportunidade de falar um pouquinho. E eu quero mandar um abraço para toda a população de Nova Friburgo, que meu mandato está à disposição. Eu prometo a tentar ajudar. Eu não posso prometer a resolver tudo, né? Que eu não sou nem Deus para resolver tudo, mas eu prometo estar aí à disposição. Para no que precisar, no que for possível, pode contar comigo sim. Meu gabinete é o número 11 e quero mandar um beijo especial para minha prima Regina, Carmen Regina, que está nesse momento, está assistindo o programa junto com a minha mãe e está ajudando a cuidar da minha mãe, que ela está se recuperando de uma cirurgia. Quero mandar um grande beijo para minha mãe, para minha família toda e para meus assessores que têm me ajudado muito. Para todos. Que Deus abençoe nossa cidade. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, você foi solícito e as portas estarão abertas para você, sempre. Agradecer ao Luiz Matheus e a Luana que estavam aqui com a gente até há pouco. Aquela Regina, né, que você falou? A Carmen Regina é minha prima, que eu mandei Carmen Regina. Então, mando para você também que a Regina... Carmen Regina, né? Carmen Regina. Um abração. E a sua mamãe? Maria do Carmo, Carminha. A senhora Carminha também, um abração. Agradeço a todos que ficaram comigo até essa hora, tá? Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus.